se não crescermos no corporativo. Graças ao Senhor por isso. Imagine se você tivesse aquele dedo no corpo que acha, né, que pode crescer de forma pessoal. E digamos que ele cresça mesmo. Então cresce aquele dedão, engrossa o dedão, ele cresce tanto que ele até curva para o lado. Não é? Existe uma doença que faz isso com o dedo. Aquele dedo fica um membro anormal, não é? Ele cresce, ele engrossa, ele vira, ele entorta, é aquela coisa horrível no corpo, aquele dedão, não é? Nós podemos ser esse dedão, se esse pessoal não acompanha o corporativo. Isso é muito triste no corpo de Cristo, não há harmonia, não há beleza e mais, não há utilidade. Não é? Para que serve um dedão desse? Torto desse jeito, sem movimento, enrijecido, não é? Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. O pessoal e o corporativo, sempre andando juntos. O corporativo ele vem enriquecer o pessoal. Ele vem trazer uma fluência para o pessoal. E o pessoal, da mesma maneira. Enriquecer o corporativo. Então essa é a segunda frase importante do verso. Agora olha a terceira. Olha como ele termina. Cresce o crescimento que procede de Deus. Que linda frase. Porque então, acho que estamos autorizados a pensar do lado negativo, pelo contexto. Há um crescimento que não procede de Deus. Qual crescimento é esse? Sabe que é uma palavra muito interessante aqui que faz uma antítese com crescimento no verso 19? É a palavra do verso 18. Na minha tradução, essa palavra não aparece. Mas ela, de novo, ela é muito boa e confere com a ideia original. Mas há outras versões em português que essa palavra aparece. É a palavra inchaço. Então também você possa ter na mão aqui uma dessas traduções. Que no verso 18 diz assim, parte final do verso 18. Baseando-se em visões, essa versão diz metendo-se em coisas que não viu, né? E depois diz enfatuado, na minha versão. Há uma outra versão que diz inchado, sem motivo algum na sua carnal compreensão. E essa versão diz enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então veja como essa palavra inchaço também faz uma antítese interessante para aquilo que o Espírito Santo quer dizer no verso 19. Que há um tipo de crescimento que não é crescimento, porque ele não é normal, ele não é sadio, ele não é harmônico. Então, que nome ele dá para isso? Inchaço. Inchaço não é crescimento normal. Faz volume, faz aparência, não é? Mas nós queremos dar um jeito de acabar com ele logo, não é? Ou é doença, ou é tumor, ou é acúmulo de líquido. Qual é essa doença? Não é? Inchaço na sua carnal compreensão. Irmãos, que advertência séria do Espírito Santo. Se nós não retemos a cabeça de maneira pessoal, se nós não retemos a cabeça de modo corporativo, está aí nossa história. Inchaço. Que coisa terrível. Isso é um juízo de Deus. Não é? Então há também outra versão que traz essa frase final do verso 19 da seguinte maneira. Vai crescendo, um gerúndio, com o aumento de Deus. Também interessante, muito boa. Esse corpo que retém a cabeça, ele vai crescendo, porque é um contínuo, né? É de glória em glória. E como que ele vai crescendo? Ele vai crescendo com um aumento de Deus. Porque o próprio Deus vai gerando naquele corpo, em Cristo, pelo Espírito, aumento. É um aumento que provém de Deus. É aumento, na verdade, do próprio Deus nele. Não é? Então essa é a ideia, as 3 ideias importantes desse versículo 19. Primeiro, compreendermos o que é reter a cabeça. É tanto pessoal quanto corporativo, e os dois são inseparáveis. Está aqui mais um assunto em que o que Deus uniu não separe o homem. Nós queremos ter morte na vida espiritual, é só separarmos o pessoal do corporativo. E procurarmos ter atitudes independentes, serviços independentes, mentalidade independente e tudo mais independente. Né? Isso é uma sentença de morte para a nossa vida cristã, porque o pessoal e o corporativo são inseparáveis. A segunda ideia importante é como o corpo pode reter a cabeça. Depois vamos entrar nas evidências, ainda não estamos lá, estamos fazendo só um preâmbulo, mas você vê aqui de modo geral, primeiro, como esse corpo
Então, no sentido corporativo, é claro, como ele pode reter a cabeça? Suprido e bem organizado ou bem vinculado pelas suas juntas e pelos seus ligamentos. Você sabe que Colossenses e Efésios são duas epístolas chamadas de gêmeas, pares. Se você ler Efésios 4, 15 e 16, Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos, a mesma ideia aqui, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ao verso 16 de Efésios 4, diz assim: de quem todo o corpo? Então é exatamente o que ele disse aos Colossenses, só que de forma diferente. Há aspectos diferentes da verdade mencionados nas duas epístolas, senão nós precisaríamos de uma só, não é? Elas não são idênticas, elas são complementares.